Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje a doutora Marcela Markmann apresenta o artigo sobre a adição de bortezomib a rituximab e altas doses de Arace e dexametasona em pacientes com linfoma do manto recaído refratário. Bom dia a todos, meu nome é Marcela Markmann, sou R5 de transplante aqui da Unifesp e hoje eu vou apresentar um estudo, ele foi publicado na Nature esse ano, em abril, e ele consiste na adição do bortezomib a um esquema de quimioimunoterapia para pacientes com linfoma do manto recaído refratário. Então, começando falando um pouquinho da introdução sobre o linfoma do manto, né? O linfoma do manto a gente sabe que é um linfoma não Hodgkin, derivado de células B naive, ou seja, células B livres, linfócitos B livres de contato antigênico, e que eles carregam aí uma translocação chave, que é a translocação 11-14, que vai levar à hiperexpressão da ciclina D1, que é o evento principal da patogênese da doença. Ela é uma doença rara que acomete cerca de 1 a 2 pessoas para cada 100 mil no ano, com a predominância de uma proporção de cerca de 3:1 no sexo masculino, e acometendo aí pacientes mais jovens, com mediana de idade, mais velhos, na verdade, com mediana de idade entre 60 e 70 anos. O curso clínico da doença, ele tende a ser bastante variável, né, a depender de alguns fatores característicos de cada doença, como, por exemplo, o status mutacional do GHV, a expressão de SOX11, Ki67, morfologia também, se é um paciente que tem variante blastoide ou não, e o status mutacional do TP53. O score prognóstico mais validado que a gente tem hoje é o MIP, que ele foi publicado em 2008 e ele inclui algumas variáveis como, por exemplo, idade, ECOG, Ki67, o leuco e o valor de DHE. Então, apesar do avanço que a gente teve com relação ao tratamento dessa doença ao longo dos últimos anos, ela ainda é considerada uma doença incurável e a sobrevida nos pacientes recaídos refratários tende a ser cada vez mais curta. Hoje, o tratamento standard of care em primeira linha inclui aí regimes que utilizam RDAP, R-CHOP, com consolidação com transplante autólogo para pacientes elegíveis e rituximab de manutenção. Mesmo, embora alguns estudos mais recentes eles venham questionando aí esse papel do transplante autólogo em primeira linha, quando a gente traz para a primeira linha o tratamento com novas drogas, como, por exemplo, o uso de BTK, como a gente falou em discussões anteriores aqui. Para pacientes mais velhos, a gente tem alguns esquemas como, por exemplo, RBEM, WRCAP. E para pacientes recaídos refratários, podemos utilizar RBAC, BTK, CAR-T e outras terapias também. Falando um pouco mais sobre o papel do bortezomib agora, alguns estudos menores eles já tentaram avaliar o seu papel de sinergismo quando a gente combina essa droga com outras drogas, como, por exemplo, a citarabina, e tiveram resultados positivos. Essa combinação tem um racional de direcionar a ação da droga para o ciclo celular, levando a uma apoptose de células do manto pela inibição da VNF-kappa-beta e da ciclina D1. Então, para tentar melhorar essa perspectiva desfavorável dos pacientes recaídos refratários com manto, esse estudo foi desenhado, foi um estudo fase 3, randomizado, multicêntrico, aberto, para pacientes inelegíveis a transplante, considerados unfit, ou os pacientes que tivessem recaído após uma quimio de alta intensidade com transplante autólogo. Esse estudo ele consiste, então, na adição do bortezomib com um esquema de quimioimunoterapia que vai incluir aí rituximab, Arace alta dose e dexametasona em ciclos de 21 dias por um total de 4 ciclos. Esse estudo tem como objetivo testar a superioridade de eficácia e segurança do bortezomib quando ele está adicionado aí a regimes, outros regimes terapêuticos. Os pacientes eles eram então randomizados em 2 braços, né, em uma proporção de 1:1, e eles eram estratificados de acordo com a resposta ao tratamento inicial, se eram pacientes recaídos ou primariamente refratários, de acordo com o IPI, se eles tinham transplantado previamente, se tinham utilizado Arace alta dose previamente, e de acordo com o grupo de estudo, porque esse trabalho ele envolveu basicamente 2 centros, que foi o centro francês do grupo LISA e o centro alemão, que foi do grupo GLSG. Então, para começar, falando 2 pontos que vale a pena a gente ressaltar disso que eu falei, é que quando esse estudo foi desenhado inicialmente,
o MIP ele ainda não era bem estabelecido, né? A estratificação, então, foi feita de acordo com o IPI, e hoje a gente sabe que o IPI ele não prediz adequadamente prognóstico em linfoma do manto. E aí, a análise de desfecho do estudo, ela depois foi ajustada de acordo com o MIP. Outro ponto é a questão da manutenção também com rituximab, que ela não foi planejada antes da randomização, no desenho inicial do estudo, mas principalmente porque o estudo ele foi publicado enquanto esse estudo que a gente está discutindo ele foi desenhado. Então, a utilização do rituximab, que a gente sabe que teve ganho de sobrevida nos pacientes, ela não foi uniforme, e essa implementação ela foi mais tardia, mas então por isso que nenhum dos pacientes ele recebeu manutenção dentro desse estudo. Falando agora da população em si, eram adultos com manto, com ECOG de 0 a 2, sem disfunções orgânicas, que tinham realizado de 1 a 3 terapias prévias e eram inelegíveis a transplante ou recaídos após transplante. Então, sobre os critérios de exclusão, eram num período de 12 semanas, não podiam entrar. Pacientes que utilizaram Ara-C alta dose dentro de 6 meses. Pacientes que tinham histórico de polineuropatia sensorial, encefalopatia, infecção sistêmica ativa, infecções virais, como por exemplo HIV, HBV, HCV. Gestantes, pacientes que estavam amamentando também, que tinham utilizado antineoplásicos dentro de 4 semanas, radioimunoconjugados ou imunoconjugados de toxinas dentro de 12 semanas e pacientes que tinham entrado em outro trial clínico dentro de 30 dias. Falando um pouco agora sobre os desfechos, né? O desfecho primário que o estudo quis analisar, que ele foi desenhado para isso, foi o tempo até a falha terapêutica, que ele era aí definido como o tempo desde a randomização do paciente até ele ter uma progressão de doença ou tivesse doença estável após um tratamento de indução ou recaída. Pacientes que tinham tido progressão de doença depois de ter atingido uma resposta parcial ou completa, ou pacientes que tinham tido óbito por qualquer causa, o que acontecesse primeiro. Então, os desfechos secundários incluíram resposta completa, resposta global, PFS, duração de resposta global, tempo até o próximo tratamento de linfoma, sobrevida global e avaliação de segurança e tolerabilidade. Com relação à reavaliação, né, de doença, os pacientes, depois de terem realizado 2 ciclos iniciais, eles eram submetidos a uma tomografia com contraste. E se os pacientes eles estavam em resposta, eles poderiam seguir com mais 2 ciclos. No entanto, os pacientes, quando esse estudo foi desenhado inicialmente, os pacientes que tinham doença estável, eles eram caracterizados como falha e aí eles precisavam interromper o tratamento. Mas isso talvez tenha tido uma reflexão direta com relação ao resultado do estudo e no meio do estudo esse critério foi mudado e os pacientes, eles poderiam, quando tinham doença estável, eles poderiam seguir com mais 2 ciclos. Então, a critério do investigador. Então, tem essa crítica aí que teve esse adendo com relação ao desfecho primário no estudo, que mudou um pouco a definição. Depois de fazer esses 4 ciclos, o paciente ele era submetido a uma nova tomografia com contraste depois de 4 a 6 semanas e era realizado o follow-up de 3 em 3 meses por pelo menos 2 anos, 6 e 6 meses depois desses 2 anos, por um total aí de 36 meses. Com relação à análise estatística, né, o N proposto para a realização desse trabalho foi de 175 pacientes randomizados no mínimo em 3,5 anos e o máximo era de 275 pacientes em 5 anos e meio. Um ponto importante aí que vale a pena a gente falar também é que, apesar desse estudo ter calculado esse N mínimo de 175 pacientes para fornecer um poder estatístico adequado, por conta do baixo recrutamento, só foram randomizados 128 pacientes em 4 anos e 7 meses. Então, a randomização ela foi suspensa prematuramente aí nesse estudo, por conta desse baixo recrutamento. Sobre análise de subgrupo, pacientes avaliados de acordo com idade, sexo, MIP, Ki67, citologia, linhas prévias terapêuticas, uso prévio de Ara-C, alta dose, transplante autólogo prévio e com relação ao POD24 também. O desfecho primário e secundário foi avaliado a partir de uma população intent to treat modificada, ou seja, independente de violação de protocolo pré-definido, e também uma análise adicional do desfecho primário também foi realizada por uma população per protocolo, ou seja, pacientes que seguiram o protocolo à risca. Então aqui só para ilustrar os pacientes, né, foram 128 randomizados, mas no final das contas foram 58 avaliados em cada braço.
Sobre as características da população, né, a gente tem aí os pacientes divididos de acordo com um grupo de estudo, sendo a maioria do grupo alemão, com a mediana de idade de 71 anos, principalmente do sexo masculino. Os pacientes também, a maioria deles eram estadiamento 4, com ECOG de 0 a 1, um MIP de alto risco, um Ki67 aí alto em torno de 50%, então bem balanceado. Citologia com variante blastoide não era a maioria dos pacientes, e a maioria dos pacientes tinham tido uma terapia prévia. Não tinham realizado alta dose de citarabina e também não tinham realizado transplante de medula óssea autólogo, mostrando aí uma característica populacional aí talvez para pacientes mais frágeis. A maioria dos pacientes eles tinham tido pelo menos uma remissão completa e o tempo do diagnóstico até a randomização em torno de 3,7 a 3,8 anos. Tempo de randomização desde a última recaída de 27 a 31 dias. Então, com relação aos resultados, né, a taxa de resposta global ao final do tratamento de indução, que incluiu aí uma resposta completa confirmada e não confirmada, e também resposta parcial, ela foi maior no grupo do bortezomib, correspondendo a cerca de 63% dos pacientes. Também teve uma maior quantidade de pacientes que atingiram a resposta completa nesse grupo, cerca de 28%. E 68% dos pacientes do grupo do bortezomib conseguiram aí completar os 4 ciclos do tratamento versus 55% no grupo controle, com um follow-up mediano aí de 41 meses, e a taxa de falha terapêutica de 12 meses no bortezomib, comparando de 2,6 meses no grupo controle. Com relação a PFS, foi visto também uma mediana de 15 a 16 meses versus 7 a 9 meses no grupo controle, a depender da análise populacional. Entre os respondedores, a duração de resposta global mediana foi de 20,7 meses versus 13,5 meses, e os pacientes que usaram esse esquema na primeira recaída pareciam aí ter uma resposta maior do que linhas subsequentes. Mas, apesar disso, não foi comprovada diferença significativa entre os dois grupos. Também não foi visto diferença em relação à sobrevida global. E com relação à análise de subgrupo, os pacientes pareciam ir melhor com o tratamento quando eram pacientes mais frágeis, mais de 65 anos, que não tinham feito Aracel alta dose prévio ou transplante de medula óssea prévio. Sobre os resultados, o principal foi os resultados de toxicidade, o principal foi de toxicidade hematológica. Tinha também uma preocupação com relação à neuropatia periférica, mas a maioria das vezes foi de grau 1 a 2 e também não teve diferença entre os dois braços. Foi necessária uma redução de dose em 17 pacientes no grupo do bortezomib versus 6 pacientes no grupo controle, e também não houve óbitos relacionados diretamente ao tratamento. Esse estudo, ele então quis aí avaliar a eficácia do bortezomib em relação a outros estudos. No entanto, apesar dessa diferença numérica expressiva com relação ao desfecho primário, né, de taxa de falha terapêutica de 12 versus 2,6 meses, o estudo ele não conseguiu comprovar significância estatística por conta daquele término prematuro que a gente observou no recrutamento por conta do recrutamento lento, limitando o poder estatístico do estudo. O segundo ponto é que apesar de ele não ter atingido o seu desfecho primário de forma significativa, ele conseguiu então provar uma superioridade com relação à taxa de resposta, né? Taxa de resposta global e taxa de resposta completa. De uma maneira mais interessante até, que a gente pôde ver que na análise de subgrupo, os pacientes que eram mais frágeis conseguiram ter mais benefícios. Foram aqueles pacientes com mais de 65 anos que não tinham tido transplante previamente e não tinham utilizado Aracel alta dose antes. Isso a gente pode comprovar também com a utilização de bortezomib no esquema VRCAP, que também teve benefício maior nos pacientes mais frágeis, nos pacientes mais jovens com resultados conflitantes. Então, agora, com relação à duração de resposta, né, a gente viu que os pacientes eles tinham tido uma duração de resposta de 23 meses na primeira recaída, e isso se tornou um desfecho melhor nesse subgrupo de pacientes, se eles utilizassem essa quimioterapia na primeira recaída, eles eram melhor do que na segunda ou na terceira linha. Eu sei que a gente não pode comparar estudos individuais entre si, mas uma coisa que a gente tem que observar é que o desfecho de duração de resposta para ibrutinib foi de 35 meses na primeira recaída também. Então, a gente tem que
talvez esse esquema ele seja um esquema interessante para pacientes que eles não sejam indicados aí a tratamento com IBTK, porque a duração de resposta com o ibrutinib foi de 35 meses. Então, algumas limitações do estudo, como eu falei, foi com relação à estratificação, de acordo com o IPI, não de acordo com o MIP, né, que prediz aí um prognóstico de uma maneira mais assertiva. Com relação ao recrutamento lento também, o término prematuro de recrutamento por conta da baixa randomização, do baixo recrutamento. E também a questão da definição do desfecho primário do estudo, que foi a taxa de falha terapêutica, que incluiu inicialmente, que excluiu pacientes com doença estável, que os pacientes que tinham doença estável, eles tinham que ser caracterizados como falha após os 2 primeiros ciclos inicialmente, mas por conta de um aumento do desfecho primário, né, com relação à falha, o investigador ele poderia depois, a critério dele, continuar o tratamento por mais 2 ciclos. Então, isso aí teve um pouquinho de heterogeneidade. E também com relação à manutenção, que ela não foi aplicada para todos os pacientes, porque o estudo que mostrou ganho de sobrevida do rituximab para manutenção com manto, ele foi publicado no meio da realização do estudo. Então, no final, poucos pacientes entraram, poderiam entrar com Ritux de manutenção, e aí acabou que nenhum ficou utilizando o Ritux de manutenção. Então, para concluir, a gente pode falar que o bortezomib associado com esse esquema de quimioterapia foi um esquema bem tolerado, e esse trial ele permitiu gerar a hipótese, mas ele não estabeleceu o real papel dessa associação por conta da falta de associação estatística pelo baixo recrutamento. A gente tem que também levar em consideração o avanço do IBTK no cenário de moto recaído refratário. Então, é aquele ponto que eu falei com relação à utilização de IBTK em segunda linha. Comparando com esse estudo, talvez a gente deva pensar antes de utilizar esse tratamento para certos tipos de pacientes. E também com relação à Arace alta dose, o estudo também coloca que pacientes que utilizam Arace alta dose em monoterapia parece ser insuficiente, e o Arace alta dose ele deve ser associado com outras drogas, como por exemplo alquilantes ou antracíclicos, para ter uma melhor eficácia. Obrigada. Discussão. Primeiramente, bom dia, pessoal. Agora, falando um pouquinho do estudo. Cara, acho que é um estudo que tem um desenho interessante, mas ele, no meio do processo, sofreu aí diversos ajustes. Isso acaba prejudicando, acho que, o resultado, ou perde um pouco até da confiança que o estudo queria passar. Começar pelo fato que ele foi terminado precocemente, acho que pouca adesão ao estudo, né, um baixo enrollment, e isso já limita o poder estatístico da avaliação do estudo, e o próprio autor fala que foi um design bem ambicioso. Foi até triste eles não terem conseguido abarcar todos que eles precisavam. Como a Marcela apresentou e comentou muito bem, eu acho que os pacientes que tiveram doença estável após o segundo ciclo, no início terem sido descontinuados, gera um impacto negativo, até porque boa parte dos pacientes que foram descontinuados, a maioria dos pacientes que foram descontinuados estavam no braço do bortezomib. Então, acho que isso é uma coisa sensível aí para a gente pensar. Eu acho que o poder do estudo por si só diminui, e parte dos desfechos que ele avalia, tanto o tempo até falha terapêutica quanto a PFS, para o braço que não é exposto à quimioterapia, ao bortezomib, que é exposto só à quimioterapia, ele é bem discrepante do que a gente tem em outros estudos. Acho que a mediana nesse estudo era de 2,56 meses, em comparação a outros trials que a gente tinha de pacientes que eram expostos só a regimes com Ritux, que tinham uma PFS ou um tempo até falha de tratamento em torno de 8 ou 17 meses. Então, assim, eu achei bem diferente as medianas encontradas nesse estudo em comparação com o que o próprio autor descreve nos outros. Então, isso é outra sensibilidade. Eu acho que comparar o tempo até falha terapêutica de 12,8 meses por braço do bortezomib com 2,5 meses por braço sem algo meio sensível, assim.
Outra coisa que ele coloca na análise do subgrupo é que a terapia com inibidor de proteasoma parecia interessante para pacientes idosos que não tinham sido expostos a citarabina em altas doses, mas assim, talvez esse paciente fosse melhor em qualquer outra terapia, porque ele foi exposto a menos terapias, foi exposto a menos linhas terapêuticas. Então eu não sei até que ponto, já é uma avaliação de subgrupo, mas ainda assim eu não sei até que ponto essa avaliação de subgrupo agregaria de toda forma. Não tem uma relevância estatística significativa quando a gente para pensar sobre a diferença entre esquemas com inibidor de proteasoma e sem, e talvez tivesse se mais pacientes fossem recrutados. Acho que não dá para saber. Mas, de toda forma, eu acho que assim, parece uma boa alternativa para o paciente que é inelegível, se pensar nisso, ou paciente que é inelegível a transplante, ou que não tem acesso, ou não teve resposta a IBTK, como a Marcela comentou. Mas, no final das contas, para mim, parece um estudo que deu azar. Assim. Foi feito na hora errada, porque enquanto ele estava correndo, outros estudos com bons resultados foram aparecendo e nesse meio do caminho ele teve que se adaptar. E eu acho que perdeu parte do poder e da intenção dele. Mas de toda forma, eu acho que assim, nada impede que outros estudos surjam a partir desse. Eu só acho que o que ele fez foi levantar uma hipótese, como a Marcela muito bem colocou, e acho que a prática clínica depende muito do tempo, né? Acho que depende muito do tempo e depende muito de outros estudos aparecerem para comprovar ou de fato descartar o uso do bortezomib em segunda linha para pacientes recaídos e refratários de forma de células humanas. É isso. O Rafa já comentou bem, estou começando a pensar em relação a isso todo. É um estudo sobre o fato dele ter feito, né, bortezomib com fêmur no contexto que agora, junto com outros estudos, com outras terapias que tem uma PFS melhor nesse caso, acho que faz sentido também analisar para qual paciente a gente poderia, obviamente em relação ao custo financeiro de ambos também, acho que dependendo do local que você está, isso vai ser levado em consideração para você poder usar ou não. Acho que já foi colocado bem em relação ao fato de que o N objetivado por uma análise estatística adequada e uma significância estatística adequada não foi atingido, mais ou menos 30% a menos. Obviamente, a gente está falando para ter que seriam ou recaído refratário ou recaído após TMO, não elegível a TMO, mas infelizmente não conseguiu o N que a gente gostaria para a gente poder dar essa significância estatística. Não sei se a gente pensar em outros estudos que talvez avaliem bortezomib associado a outras terapias, talvez não vai ter uma resposta um pouco melhor. Também achei estranho em relação a PFS comparativa desse estudo, quando a gente compara com outras como ele já colocou, como Planidenda, 17 meses, se isso também não faria sentido, o fato da PFS dele ter sido menor, né, em relação às demais. Acho que existem alguns locais que talvez estejam mais disponíveis do ponto de vista financeiro, que talvez você vá conseguir dar para os pacientes que sejam elegíveis, que você não poderia fazer o uso, por exemplo, do IBTK. Se o paciente também tiver alguma contraindicação, talvez seja uma das possibilidades, você não tiver CAP, né? Talvez faça sentido. Acho que era mais ou menos isso. É um fase 3, é interessante de ler, uma outra abordagem que, nesse meio tempo, entraram outras abordagens que talvez estejam mais significantes no momento para a gente. Obrigada. Começar, né, a gente sempre destacar a questão da editora e da revista, né? Da editora Nature e a revista é Leuquimia. A diferença, a gente já falou de fator de impacto, né? Leuquimia tem 12, pegar o dinheiro da revista da Nature vai mais de 100. Eu não gostei, não gostei de nada desse trabalho. Assim, até da desenho foi desenhado numa época de transição aí, né, de quimioterapia com terapia-alvo para esse paciente de linfoma do manto, né, nessa situação, recaída refratária. Do desenho, acho que aí foi mudando tudo no meio, quiseram colocar manutenção, mas a manutenção não é no cenário, né, do primeira linha, do Legui. Aí
teve problema de recrutamento, parou o estudo porque não conseguia recrutar. Esse problema aí metodológico acho que já invalidaria grande parte dos resultados. Também o resultado também é bem nulo. Eu não estou comparando, mas é bem decepcionante assim, né, o resultado que a gente gostaria desses pacientes. O que vocês falaram, né, além do que vocês falaram, uma coisa que me pontuou assim é o paciente não elegível a BTK. Tá bom, acho que deve ter paciente, mas aí é a minha pergunta, né? Quem não é elegível a BTK e é elegível a ganhar 2 gramas de ARAC ou 1 grama de ARAC nesse transplante, tal, se fosse mais velho? Sei lá, né? Não sei. Isso aí a gente tem pacientes bem idosos aí que fizeram IBTK, né? Estão fazendo inibidor de BCL2, eu não sei. Assim, né? Não é impeditivo, mas é mais difícil fazer essa combinação aí, bortezomib em idoso também, não é aquela maravilha, né, de neuropatia, apesar que foram até comparado os efeitos adversos, não adicionou tanto efeito adverso. É isso, assim, acho que esses pacientes tratados têm mais coisa para fazer atualmente, né? Então, a gente tem BTK, como a gente falou, né? Tem inibidor de BCL2, a gente tem agora CAR-T, né? Então, falta precificar no Brasil e não pode esquecer do halogênico, né? Então, o halogênico nesses pacientes do manto, eles respondem bem, né? Aqueles linfomas do manto não tão agressivos, né? A gente já teve pacientes que a gente conseguiu mandar com uma resposta até parcial, né? E aí, com o efeito GVL, essa doença sumiu, né? O paciente foi com PET positivo em resposta parcial. Depois do transplante, ele ainda tinha doença regredindo e aí foi repetido depois de 6 meses. Né, esse paciente sumiu a doença. Então, lembrar, né, mesmo paciente mais idoso, ele consegue dar condicionamento de intensidade reduzida, né? Mas, né, no mundo da minha prática clínica, a gente já não fazia esse regime em paciente refratário, era sem altas doses, porque, não sei, é isso, não me animou muito nada desse trabalho, não. Eu acho que eu já vou até direto pro filme, até, assim, que não... Acho que o artigo é... O filme que você não quer ver. É filme que você não quer ver. Não, o artigo pra mim, acho que esse artigo é igual pra mim o Esquadrão Suicida. Porque tinha uma ideia legal, né? Parecia que ia ser um filme bom, só que virou uma bagunça no meio que você não entende nada, e tão horrível. Acho que é mais ou menos a ideia desse artigo, assim. Era legal na época quando desenhou, mas, porra, demorou, tem passo, um monte de falha aí de limitação, a questão da tomografia. Nada a ver isso aí, né? Também o tratamento padrão mudou, primeira linha, a manutenção mudou, daí o braço controle já não é mais o ótimo, e o filme ainda deu nem significa estatística ainda, nem para PFS e sobrevida global. Então, acho que é igual os caras do Suicida mesmo lá, fica aquela bagunça, assim, não tem nada ali. Então... o James Gunn depois é bom, né? O primeiro é ruim. O primeiro é ruim, o outro é melhor. Mas o trailer é melhor do que o filme. Pois é, parecia que isso é ótimo. Beleza. Bom, tchau, trabalhar. Falou, tchau. Falou, um abraço. Valeu. Então por hoje é isso, até a próxima semana. Tchau.